Fala pessoal, meu nome é Samuel Lourenço Filho e juntamente com meu amigo Rômulo Felipe, autor da página Vida de Preso, eu passo aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre a saída temporária, que foi objeto recente de grandes conflitos legislativos sobre a sua aprovação, a sua restrição, enfim, foi um tema discutido recentemente pelo Parlamento. E que é importante, o Vida de Preso se manifestar também, considerando a importância disso. Bem, eu fui autor de homicídio, crime hediondo, consequentemente hoje sequer teria direito à saída temporária. Mas foi através da saída temporária que eu pude ter minha reabilitação, porque a minha primeira autorização de saída temporária no regime semiaberto foi para fins de estudo. Eu consegui prestar vestibular no regime fechado, fui aprovado para a faculdade, então quando eu fui para o regime semiaberto, eu consegui, depois de muito tempo, a liberação para poder sair para estudar. Minha primeira saída temporária foi para fins de estudo, depois foi ampliada para o trabalho e, por fim, para a visita familiar. Então, foram instrumentos importantes para a minha reabilitação. Foi na universidade que eu me descobri cada vez mais como pessoa, conheci outras. Foi no trabalho que eu consegui ter algum tipo de renda para me sustentar durante a prisão e, consequentemente, nas minhas visitas familiares, esse ciclo foi de uma maneira muito de acordo com a proposta legislativa, de acordo com a legislação de execução penal, acabou que coadunou, contribuiu para a reintegração harmônica, que é o que propõe a lei de execuções penais. E hoje a gente vê esse desafio imposto, que são as restrições para diversos segmentos, diversos tipos de comportamento. Então a saída temporária não vale para isso, não vale para aquilo. Se você for autor de crime hediondo, não vai ter saída temporária. A depender do crime cometido, você também não tem. Tem uma série de restrições relacionadas aos exames criminológicos. Eu lembro muito bem do exame criminológico. O exame criminológico ele é feito em 15 minutos, 20 minutos. Às vezes numa trajetória de pena que dura anos. Então eu passei 6 anos em regime fechado e só então recebi o atendimento para fins de exame criminológico para progressão de regime. Então, veja, durante 6 anos ninguém falou nada comigo, ninguém conversou comigo, aí chega no final, faz um exame ali super rápido, que você pode mentir, então assim, e você não pode falar a verdade. Tipo, como é que você se sente aqui dentro? Você não pode falar que tá triste na cadeia, você tem que falar que tá bem. Você não pode falar que tá com medo da saída porque você não sabe como vai ser a oportunidade de emprego. Você tem que falar que tá otimista quanto ao seu futuro, sem saber o que há de ser o dia de amanhã. Então, assim, o exame criminológico, ele volta num cenário muito mais coercitivo de privação do que poderia ser uma questão de acompanhamento, O exame criminológico não tinha que ser um ato em si, mas um histórico de acompanhamento com aquele sujeito de mês em mês, de ano em ano, até que o dia da saída tivesse um quadro mais conclusivo em relação ao acompanhamento daquele sujeito durante o cumprimento da pena, e não o exame final. Mas, enfim, está legislado, está posto, sofreram alguns vetos, e aí, sendo muito franco, essa saída temporária de 7 dias consecutivos, ela é estranha mesmo, ela é muito ruim. Imagina, se o sujeito resolve fugir já no primeiro dia, só vai se descobrir a fuga dele depois de 7 dias. Quando, na verdade, eu desfrutei da saída temporária, que era 35 saídas temporárias anuais. Então, você saía no sábado e voltava de noite, ou você saía no domingo e voltava à noite. Então, se eu fugisse também, em 24 horas se saberia, e o tempo de deslocamento poderia... Sem contar que era mais dias na rua, Existem pessoas que moram mais longe, precisariam de mais dias e tudo, mas como a execução penal é sobre a vida do apenado, acho que dava para ser um tratamento mais específico. E essas saídas temporárias em épocas de feriado, elas são estímulos ao consumo, então, assim, é compreensível que haja essa manutenção, mas sem necessariamente trazer esse choque, porque a proposta é de punição. Então, a saída temporária ela não é um benefício, ela não é uma benesse para o vagabundo, ela é um instrumento eficiente de reabilitação, reintegração e de ressocialização. Tanto é que a maioria dos presos retornam para a cadeia e poucos não acabam evadindo por centenas de motivos que dariam para elencar aqui. O cara que tem problema com a facção, ele não vai ficar voltando para a cadeia todo dia, todas as vezes que sair, porque ele se torna um alvo fácil para ser executado, porque as pessoas sabem a rota que ele vai ter que passar para poder voltar. As pessoas não voltam às vezes porque não têm dinheiro, porque se embriagaram, consumiram drogas, enfim, uma série de outras questões, às vezes envolvendo saúde e saúde mental, que poderiam ser tratadas nesse aspecto,
que acabam não sendo. E mais, o número é ínfimo. Né? As saídas temporárias, para quem está no regime semiaberto, já é um número pequeno. A saída temporária para quem evade do sistema prisional é um número bem menor ainda daqueles que saíram. Ou seja, as possibilidades, né, as estatísticas, elas são sempre baixas em relação ao efetivo real de tudo. Mas eu queria conscientizar vocês sobre isso, assim, sobre a saída temporária ser um mecanismo importante e a gente acabar abrindo mão dela por tragédias midiáticas que só não acontecem naquele período. Então, assim, um dos pontos de partida para mudar a saída temporária foi a execução do policial em Minas Gerais, mas existem uma série de outros crimes relacionados a policiais militares como vítimas, e que nem por isso a gente altera a legislação ou dá a devida atenção, como foi o caso. Aquele caso choca, chama atenção para a saída temporária, mas exigir o fim por conta disso é uma situação muito desonesta com o instituto em si, que é o da saída temporária. Então fica aqui a nossa reflexão na possibilidade de a gente seguir juntos aí para conversar mais sobre isso assim que for demandar. Um abraço, gente.